Tenho certeza que o Senhor já habita no meio de nós, tenho certeza que Ele nos dará uma palavra abençoada neste momento em que estamos aqui juntos. Eu queria muito agradecer primeiramente a presença do pastor Rafael e da pastora Micaela, da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui de Catanduva. Queria apresentá-los. Seja muito bem-vindo, pastor Rafael, pastora Micaela. Muito obrigado, a gente que agradece, na verdade, por essa oportunidade e o prazer de estarmos juntos aqui, unidos pelo Espírito Santo, nesta manhã, né? Já início de tarde, já especial. Muito bom. O pastor Rafael faz um trabalho maravilhoso aqui em Catanduva, na Igreja Mundial do Poder de Deus, do qual eu sou membro também, lá de São Paulo da sede e aqui de Catanduva. E me fala um pouquinho, pastor Rafael, como começou essa trajetória em Catanduva? A Igreja Mundial do Poder de Deus está em Catanduva, graças a Deus, mantida pelo Espírito Santo. Vamos colocar mais ou menos 15 anos aqui em Catanduva. Nossa, tudo isso já? Lutas, pandemia, aquela guerra que todos enfrentaram, não só os cristãos, mas os de fora também. A igreja, graças a Deus, se manteve, Deus tem mantido o trabalho e nós temos, graças a Ele, salvado vidas, batizado pessoas, visitado doentes e visto milagres como a senhora conhece. Sim. E muitos que estão me ouvindo conhecem também o trabalho da Igreja Mundial, milagres todos os dias, diariamente, pessoas curadas, e é isso que move a gente. Lutas nós passamos, mas o que motiva a gente a continuar são os milagres que Deus tem feito dia após dia nessa obra. Que bênção, tem usado, né? Os anjos da igreja para abençoar as vidas, há pouco nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre os projetos que vocês têm em hospitais, né? De levar Santa Ceia, né, irmã? Isso também é um trabalho contínuo de vocês. Com certeza, todos os dias, aliás, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, esse trabalho de visitar hospitais, tanto que a gente é até conhecido nos hospitais aqui, de tanto que a gente vai. Nos quartos, nas alas, nas UTIs, a gente vai fazendo esse trabalho porque... E por que não parou? Porque Deus, graças à bondade dele, tem feito milagres. As pessoas recebem as visitas, é óbvio que a gente não faz nada, a gente sabe disso. Sim. Mas a gente coloca as mãos e a gente vê Deus agir, Deus curar, Deus levantar o doente. E é isso que alegra o nosso coração. E isso é uma alegria muito grande, poder fazer esse trabalho que muitos não sabem que a igreja faz. A senhora sabe, mas muitos que me ouvem talvez não conheçam essa parte, os bastidores da obra. Mas é uma parte difícil, triste, porque nós vemos crianças muitas vezes doentes. É uma parte muito triste. Às vezes visita presídio, é uma parte muito triste, porém recompensadora no futuro. Que bênção, que trabalho lindo. É o que o senhor falou mesmo. Às vezes a gente vai no culto no domingo, na quinta, né, na terça, e não sabe o que acontece nos outros dias e nos outros momentos, né? É um trabalho assim... 24 horas por dia, buscando salvar vidas, buscando levar alimento, levando a cura também. E isso é resposta de oração, porque a gente acaba tendo esse retorno, né, pastor? A gente vê mesmo a cura, a gente vê mesmo a libertação, a gente vê Deus agir mesmo, né? Com certeza. E o que tem mantido a nossa fé e a fé de todas as pessoas da igreja é justamente o resultado. Porque qualquer remédio que a gente tome e não vê resultado, a gente para de tomar aquele remédio. É verdade. Se a gente não vê o resultado daquilo que a gente está fazendo, a gente desanima. A Bíblia fala que a esperança adiada, ela adoece o coração. Se a gente espera algo e não vê aquilo acontecer, a gente vai ficando doente. E Deus tem mostrado que o que está escrito é verdade. Nós temos visto, não só na Igreja Mundial, muitos ministérios têm visto isso, mas viemos hoje falar do nosso ministério especial. Deus tem feito o que está escrito na palavra se tornar realidade. As nossas vistas, a nossa visão, nós temos visto o que Jesus fazia 2000 anos, temos visto na nossa frente. Isso que motiva e motiva todos que estão também participando da nossa igreja. Amém, é verdade. Nós vemos diariamente isso. E a gente, por mais que a gente veja isso sempre é impactante, né? Sempre é o sobrenatural de Deus mesmo agindo, né, pastor? É o sobrenatural, não tem explicação. Aquilo que a gente não consegue explicar, só temos que atribuir a Deus. É verdade. Fala um pouquinho do senhor, pastor. Como que foi? O senhor nasceu em berço evangélico? Isso. Que bênção. É o que a gente fala para as pessoas. Muitos falam assim, eu tenho 5 anos, 10 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja. Eu tenho 25 anos de idade. Só que eu tenho 25 anos de igreja, porque desde o início... Já entramos, já engrenamos, graças a Deus, meus pais já
né, já encaminhou a gente no meio evangélico, e a gente tem servido a Deus. Com 17 anos já estava aspirando já a ser pastor, e trabalhando com 18, tendo a maioridade, né, a gente já ingressou já, e temos feito esse trabalho, indo por todo canto, pregando o evangelho a toda criatura, batizando pessoas, e é uma alegria muito, muito grande, porque as lutas que a gente teve na obra. As lágrimas não foi fora, porque servir a Deus não é fácil. A senhora sabe, não é fácil. Às vezes é mais difícil a vida do cristão, justamente por servir a Deus, do que a vida de alguém que não serve a Deus. Mas sem servir... Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa está falando, mas isso é contraditório o que ele está falando. Porque a gente serve a Deus, a gente tem o apoio dele, é isso que nos fortifica. Sim. Mas as lutas vêm. A Bíblia fala que quando veio a chuva, veio sobre aquele que construiu a casa na areia e sobre aquele que construiu a casa na rocha. Ou seja, a luta vem para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Nós temos o amparo de Deus. É isso que nos manteve até aqui, no meu ministério. E todas as pessoas que servem a Deus, é isso que mantém. Só que aquela pessoa que não tem Deus, ela não consegue se escorar em algo. Mas as lutas vêm tanto para um quanto para outro. É verdade, nós não estamos imunes, né? As lutas, as batalhas. E vem com força, né, pastor? Com força. Sem dó. Justamente, eu acho que a gente se torna um alvo maior ainda, justamente por servir a Deus, a luta se torna cada vez maior. Exatamente. O inimigo não descansa. É impressionante. Mas é o que o senhor falou, a gente tendo Deus do lado... Parece que, né, a gente tem mais força, né? É como uma criança que sabe que o pai está próximo. Verdade. A gente tem as nossas limitações, o nosso medo, a gente sabe que tem muita coisa que a gente não consegue fazer, mas justamente por saber que é uma companhia próxima, maior, mais poderosa que é o nosso Deus, a gente se sente confiante, a gente se sente valente, como Davi. Quem era Davi perto de Golias? Mas justamente por ele saber quem era Deus, ele teve essa força para ir adiante, lutar e vencer. Amém. Que lindo, que papo gostoso, né, Mateus? Que delícia. Eu quero passar mais uma vez o WhatsApp da rádio, só vou interromper um pouquinho. Vamos lá para vocês interagirem conosco, mandar perguntas ao pastor também sobre a obra, o que vocês quiserem. É 17 92 000 94 90. Mais uma vez, 17 92 000 94 90. Será uma honra receber aqui o seu recadinho, o seu pedido de oração, a sua pergunta aqui para o pastor Rafael, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor, e me fala sobre... o senhor nasceu em berço evangélico, né? E lá na igreja tem esse preparo das crianças também? Tem uma escola bíblica para as crianças? Porque é tão importante quando a gente, desde pequeno, a gente já nutre isso na gente, né? Com certeza. Graças a Deus, o Espírito Santo inspirou o nosso apóstolo, Valdemiro Santiago, a iniciar nas igrejas a geração Kids, que é justamente o preparo em todas as igrejas mundiais do mundo inteiro, é justamente o preparo infantil já para capacitar a criança a se tornar um grande homem e mulher de Deus, já para ela se tornar-se ali uma adolescente decidida a se batizar, a se entregar a Jesus. Então, enquanto os adultos estão participando da reunião, ali se alimentando espiritualmente, recebendo o pão de Deus ali no salão das igrejas, existe sempre em todas as igrejas mundiais uma área chamada Geração Kids, onde as crianças vão receber a instrução apropriada para a idade dela, para o entendimento da criança, que é diferente. A senhora sabe que não dá para passar o que a gente passa para um adulto para uma criança. Então, a instrução como é que eu posso dizer? Ela é preparada, ela é compacta, justamente a instrução que a criança ela consegue receber, absorver, exatamente. E ela já nasce já cresce encaminhada já a servir o Senhor Jesus. E eu vejo lá na igreja, as crianças adoram esse momento da Geração Kids, estarem lá, elas fazem apresentação para os pais, né? É uma bênção já encaminhar a criança no caminho que se deve andar, né? Justamente. E tem muitas mães que falam assim, eu não vou levar minha filha na igreja ou meu filho na igreja, porque vai dar trabalho. Já na nossa igreja a gente já pensa o contrário. A criança tem que vir. Aliás, às vezes muitas crianças até incentivam os pais a vir. Às vezes o pai não quer vir, mas ela quer vir para a Geração Kids. Então ela fala, não mãe, vamos, por favor, vamos. Às vezes a criança é usada para trazer a pessoa até Deus. Às vezes a criança dentro do lar é usada pelo Espírito Santo justamente pelo trabalho da Geração Kids que Deus tem proporcionado. E é verdade, a gente vê esse movimento em todas as igrejas mundial do Poder de Deus, né, pastor? Lá em São Paulo também, da qual eu também sou membro, eu vejo a Geração Kids lá também atuando com força, né?
Pastor, e essas reuniões assim em São Paulo? O senhor tem ido muito para lá, tem participado, porque precisa se alimentar lá também, né? O senhor tem que estar também onde está o líder espiritual nosso, né? Justamente, a gente, para proporcionar comida, nós também temos que estar alimentados. E a gente reconhece, porque muitas pessoas acham que pastores, bispos, apóstolos são super-heróis. Muitas pessoas pensam, não, vou procurar, mas muitas esquecem que nós também temos as limitações, falhas, erros, e precisamos de força, precisamos buscar. E justamente Deus tem usado o nosso apóstolo não só para passar o alimento às pessoas. O nosso apóstolo tem todo um cuidado também com os pastores, os bispos. Ele tem feito todos os meses reuniões ali onde é passado o alimento do Espírito Santo, a palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé, para justamente a nossa fé estar afiada para ter resultado e respaldo na vida das pessoas. Resultado. O que a gente mais busca na Igreja Mundial e que mais quer mostrar é resultado. A gente só quer isso, resultado. Mostrar que a palavra de Deus é verdade. Mas para isso a gente precisa de força. Sim. E Deus tem usado o nosso apóstolo Aldemir Santiago para passar para a gente a direção, a inspiração. Por isso temos muitas vezes ido para São Paulo, recebendo de lá a direção do nosso apóstolo que vem do Espírito Santo para passar para as pessoas. E nós temos visto que tem dado certo, porque tem resultado. É verdade, é verdade. Bom, vamos de louvor? Vamos de louvor e nós voltamos agora na sequência para dar andamento aqui nessa conversa tão gostosa e tão edificante que estamos tendo aqui com o pastor Rafael, da Igreja Mundial do Poder de Deus de Catanduva. Vida FM 94,9, a Rádio do Senhor. Oh, aleluia. Não fique desesperado, não. Descanse teu coração no Senhor. Ele está no controle de tudo. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, confia em ti. Vai me descansar, confia em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo enquanto tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus.
confio no Senhor aqui, Rodson. Aleluia. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Vida FM, a rádio do Senhor. O seu fim de semana começa muito melhor com a Vida FM. Programa Vida Plena. Apresentação: missionária Sandra Espada. Que lindo louvor! Nós somos edificados pelos louvores, né? Deus habita nos louvores e o louvor passa a ser uma oração diária. Faça um hábito, louvar a Deus todos os dias, em todas as ocasiões, em todos os momentos, que isso nos aproxima de Deus. Eu queria agradecer aqui ao Pacheco, que elogiou o programa. Muito obrigada pela sua audiência, Pacheco. Continue aqui com a gente, que vai vir muito mais. Temos aí mais um bom tempinho para estarmos juntos. E eu queria falar para o Fábio, nosso ouvinte também, que pede oração, que no final do programa nós vamos orar pela Ana Júlia. O pastor vai fazer uma oração pela Ana Júlia. Quer agradecer alguém também? A participação? A gente queria agradecer a Sirlene também, que está acompanhando, a Sirlene, a família dela, está acompanhando, mandou aqui também, que está acompanhando, está assistindo, está ouvindo, né, sintonizada a programação, e a todos quantos estão agora sendo abençoados por esse início de tarde tão iluminado pelo Espírito Santo, quanto está sendo essa conversa. Amém. Eu quero convidar a todos para participar também pelo chat do YouTube, Rádio Vida FM 94,9. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Vocês que quiserem podem participar através do chat. O Mateus está ali posicionado. Pastor, e continuando aqui a nossa conversa, o senhor deve ter vivido muitos milagres, muitos testemunhos o senhor deve ter para contar, né? Tem algum assim que o senhor vem no coração do senhor de compartilhar conosco? Sim, na verdade são vários. Inúmeros. Às vezes, inúmeros. Se a gente for parar para buscar algum, é até difícil. Já teve curas de lepra, pessoas leprosas, totalmente leprosas, que a gente colocou a mão e às vezes a gente ficava tão chocado com a situação que a gente só pensava, meu Deus, tem misericórdia. E no outro dia, na outra semana, a pessoa voltava totalmente restaurada. Lepra de nascença, pessoas leprosas que saía pus. Lembro de uma senhora que uma vez chegou com as duas mãos mirradas, de tão afetada pela lepra estava, mas ela estendeu as mãos e ela até pediu, tem como o apóstolo tocar, tem como mandar uma mensagem para o apóstolo? Eu falei, eu não tenho o número do apóstolo, mas o Deus do apóstolo está aqui. A gente colocou as mãos sobre o pus, sobre o sangue das mãos dela, e na outra semana ela foi no apóstolo testemunhar. Ela até falou, eu não conheço o nome do pastor, era um magrinho. Colocou a mão e Deus me curou. Até hoje, eu não cheguei a conversar com ela depois disso. Mas eu sei que Deus, Ele sabe, Deus, Ele fez. Eu não tive participação, quem fez foi Deus. E essa é a nossa alegria. O nosso salário, o nosso prazer é isso. A nossa recompensa é essa. É ver a pessoa que estava doente ser curada. Teve muitos casos, lepra, paralíticos, pessoas que voltaram a andar. É gratificante, é uma alegria muito grande. Que beleza, que bênção, né? É gratificante, como o senhor fala mesmo. E não é o homem, né? A mão de Deus operando através da sua vida, né, pastor? E o senhor sempre imaginou, então, ser pastor? Sempre? Sempre. O pior é que, desde criança, terminava a reunião que a gente assistia na igreja, chegava em casa, eu e minha irmã, a gente brincava de igreja. Ela era a minha única membro, a única obreira, era a única que saía da igreja, ela era tudo. A que se desviava, ela era tudo. A gente brincava de igreja, eu e ela. Que bênção. Deus, desde o ventre da mãe, Deus já fez o senhor um homem de Deus, né? E está sendo muito usado. Eu convido a todos vocês a irem no culto da Igreja Mundial do Poder de Deus para ver o pastor pregando, que é uma bênção de Deus. Pastor, aproveitando, passa o endereço e os horários do culto, por favor. Com certeza, você que está me ouvindo agora, até você que já não tem mais esperança, já não acredita mais, você que a sua fé está machucada,
e você diz assim, eu estou sem igreja, não tem para onde ir, não tem mais solução. Eu quero convidar você a estar na Rua Ceará 149 num domingo, 8 da manhã. Apenas uma única vez. Vá para ver. Vá para testar. Faça uma prova para ver se Deus não vai mudar a sua vida. Apenas 8 da manhã, Rua Ceará 149, no centro de Catanduva, no centro, no miolo de Catanduva, Rua Ceará 149, domingo, 8 da manhã. A gente pede para a pessoa trazer uma garrafa com água. Só isso. E a gente vai consagrar a água dela, para mostrar que a gente não coloca remédio, não coloca, é a água dela. Nós vamos consagrar a água dela, ela vai beber e vai ser curada de toda e qualquer enfermidade, tanto psíquica, quanto espiritual, quanto corpórea, quanto doença, ela vai ser curada totalmente. Amém, glória a Deus. Olha, é o que o apóstolo diz, né? Vai e vê. Né? Vai e vê, porque vocês virão milagres acontecendo de verdade e serão alimentados da palavra verdadeira, né? Pastor, quando o senhor está se preparando, o senhor tem um preparo, algum ritual especial assim para pregar? É Deus quem direciona a palavra, né? Como que é esse antes da pregação para o senhor? Normalmente, uma noite antes da gente fazer uma pregação, na noite anterior a gente busca meditar a palavra para se alimentar. Mas muitas das vezes, antes de pregar, 5 minutos, vem aquela voz dizendo, não é isso, não é para ser isso. Vem aquela... Às vezes a gente coloca na cabeça, vai ser assim. Só que Deus faz totalmente diferente, sai totalmente diferente. Muitas das vezes a gente programa algo e realmente sai como a gente queria. Mas tem a maioria das vezes, e as vezes que são mais abençoadas, é as horas que sai do que a gente, das linhas que a gente escreveu. A gente falou, vou pregar isso, mas na hora o louvor dá uma outra direção. Deus fala através do louvor, através de um testemunho, através de uma pessoa, através de uma palavra, e Deus muda tudo. E quando a gente, é como essa conversa. Eu até falei para minha esposa, vamos ver o que o Espírito Santo vai... Sim. E a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. As melhores coisas da vida é quando é guiado pelo Espírito de Deus. É verdade, quando a gente deixa na mão dele e confia, né? Eu também não venho preparada com perguntas, com nada, porque eu deixo fluir o Espírito Santo de Deus mesmo. E é ele quem está me direcionando aqui a fazer esses questionamentos, essas perguntas. E sobre o ministério, o senhor vai ficar aqui em Catanduva, mas assim, eu sei que a Igreja Mundial tem essa coisa de fazer vocês rodarem, né, para abençoar muitas vidas pelo Brasil e pelo mundo afora, que hoje a Igreja Mundial é uma potência, né? Nós estamos aí no mundo todo para a glória do Senhor Jesus, levando a palavra, né? Com certeza. Esse sistema justamente rotatório de substituição de pastores, e a gente não sabe quando que vai ser o momento, a gente não sabe quando vai ser a troca. É justamente para um propósito, para a pessoa não se apegar. A gente não quer mérito pra gente, a gente não quer fama pra gente, a gente só quer levar o nome de Jesus. Então, justamente quando as pessoas estão se acostumando, já troca. Para a pessoa entender que não é o pastor que faz nada, é Deus quem faz. Então a pessoa tem que ter essa maturidade espiritual e a gente já fala, aproveita que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. É justamente para preparar a pessoa, para a gente batizar a pessoa e ela entender que ela não é de nenhum pastor e nenhum bispo. Ela pertence ao Senhor Jesus. A gente só faz esse trabalho, a gente prepara, a gente é como se fosse uma construção mesmo, igual o apóstolo Paulo disse, a gente vai edificando. Eu coloco o meu tijolo, vem o próximo, coloca o tijolo, para que a pessoa se fortifique não em nós, mas no Senhor Jesus. Ai, que bênção, que projeto maravilhoso da Igreja Mundial. O senhor falou agora sobre o batismo, né? Nós sabemos a importância do batismo, né? Fala um pouco para nós sobre o batismo, sobre quem ainda não foi batizado e talvez esteja com receio por algum motivo de ser batizado, ou que não entenda muito sobre o batismo, para que serve, o que é, na verdade. Fala um pouco sobre o batismo, pastor. Muitas pessoas, elas ouvem falar assim, Jesus morreu por nós. Mas ela deve pensar assim, mas por quê? Jesus nos salvou, mas nos salvou do quê? Os nossos erros, nossas falhas, vão contrário ao que a palavra de Deus diz. Então nós temos uma dívida muito grande, muito grande. Mas o Senhor Jesus, morrendo na cruz, Ele pagou essa dívida. Pagou, a gente não é mais condenado se nós crermos nele. Então hoje não há mais rituais de sacrificar animais, nem mais nada. Jesus disse, quem crê em mim e for batizado será salvo. Então o batismo é justamente a entrega da vida, a entrega da conta que a pessoa tem, da dívida que ela tem para o Senhor Jesus. Então quando eu me entrego ao Senhor Jesus, o batismo é um ato simbólico, é um simbolismo
de entrega. Eu estou morrendo para esse mundo e ressurgindo, renascendo para o Senhor Jesus. Então, é um ato de entrega. Você que está me ouvindo e não tomou essa atitude, você, querendo ou não, está carregando sobre si os seus próprios erros. Mas talvez você diga, mas eu não sou perfeito. Mas eu também não sou, a missionária também não é. Nós não somos, não há ninguém perfeito. A Bíblia faz questão de mostrar os erros de todos na Bíblia, de Davi, de Noé, de todos erraram. Todos erraram. E todos carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, todos. Então, quando a gente se batiza, a gente está entregando a nossa vida para Ele e dizendo o seguinte: eu aceito o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Que bênção! Eu acho que esclareceu a muitos que têm essa dúvida sobre o batismo. Da mesma forma, eu quero perguntar para o senhor sobre a Santa Ceia, porque muitos ainda ficam constrangidos em tomar a Santa Ceia, né, pastor? Com certeza. Muitas pessoas ficam pensando o seguinte: é algo muito sério para mim, quando eu estiver preparado, mas é como o batismo. Não há dia certo. Porque a gente não tem dia certo para morrer, a gente não sabe quando a gente vai partir. Então muitos ficam assim, um dia eu vou me batizar, mas que dia? As pessoas acham, não, tem que ter um preparo. A Bíblia fala de pessoas que creram na palavra de Deus e no mesmo dia foram batizadas. Não só uma, mas há alguns relatos na Bíblia que aconteceram isso. Então, a Santa Ceia é algo que, depois que a pessoa se batizou, ela tem que fazer manutenção da aliança dela com Deus mensalmente, sempre, sempre. É manutenção, porque por mais que os nossos pecados foram apagados na água do batismo, nós vamos prosseguir errando. E a Santa Ceia é a renovação da aliança que fizemos com o Senhor Jesus no batismo. A gente está renovando a nossa aliança com Ele, renovando o nosso pacto, o nosso elo. É um casamento. A gente porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente erra, a gente trai a Deus. E a Santa Ceia é justamente renovar a aliança que nós temos com Ele. Então você que está me ouvindo e não participa da Santa Ceia há muito tempo, mas eu não estou preparado, tem muita coisa para me corrigir, corrija logo. Porque quando o Senhor Jesus te chamar, quando essa vida acabar, não haverá tempo mais de corrigir, o tempo é agora. Se você não está preparado para tomar a Santa Ceia, você que participa de uma igreja há muito tempo e diz assim, não estou preparado para a Santa Ceia, então você também não está preparado para a sua partida. Então é um sinal. A Santa Ceia é para aqueles que dizem assim, minha vida é do Senhor Jesus e eu quero renovar minha aliança com Ele. Muito bom, que bênção. Eu estou sendo alimentada aqui que, olha, vocês não fazem ideia. Pastor, quer dar mais um recadinho? Inclusive, no dia 26, se a senhora me permitir, claro, haverá uma reunião especial, a segunda Santa Ceia do mês. A gente está realizando mais uma para aqueles que não puderam vir. Você que diz assim, olha, eu quero voltar para o Senhor Jesus. Quarta-feira, dia 26, na nossa igreja, na rua Ceará 149, vamos estar realizando a Santa Ceia do Senhor, 8 da manhã e 7h30 da noite. Quarta-feira, dia 26, você que quer se reaproximar do Senhor Jesus, é um convite. Peço licença, senhora, para ter solicitado. Você que faz parte de uma igreja, prossiga, firme, forte. Que Deus continue te abençoando. Eu sei que muitos me ouvem e fazem parte de uma denominação e está muito feliz. Mas você que está longe de Deus, é um convite para esses. Fique à vontade, o programa é seu. O programa hoje é do Senhor. E eu acho por bem mesmo, porque eu acredito que tenha muitos ouvintes que, infelizmente, por algum motivo, estão afastados, né, pastor? Isso acontece e por isso que eu acho importante a gente salientar endereço, horário, culto, porque eles sentem, eu imagino, né, que eles sintam o desejo de ir, mas alguma coisa segura, alguma coisa prende, né? Então, como falar com essas pessoas para dizer que as portas estão abertas à igreja, que o pastor está ali para atender, né, o povo, né? Na verdade, a gente até busca maneiras de falar com pessoas assim, mas a verdade é que elas já estão sendo faladas há muito tempo. Deus já está falando com elas há muito tempo. Só que o problema é que ela está resistindo. Quantos não estão ouvindo essa programação agora e estão talvez até chorando, pensando, meu Deus, eu estou tanto tempo sem uma igreja, eu estou tão longe de Deus. A pessoa, ela sabe, ela sente. Por mais que a gente não falasse, as pedras falariam, está escrito. Por mais que a gente não adorasse, as pedras adorariam. Por mais que a gente não fale para essa pessoa, ou ela não tenha pastor que cuide dela, não tenha um bispo que proteja ela, não tenha ninguém que ore por ela, não tenha ninguém, que é raro de acontecer, sim. Ainda assim o Espírito Santo continua falando com ela. Ela ouve, Deus está batendo na porta, e é como o Senhor Jesus disse, eis que eu estou à porta, não é eu, não é a missionária, não é a senhora, não é a gente que está batendo na porta, é o Senhor Jesus. E por mais que ela não estivesse ouvindo essa programação agora, uma voz continuaria batendo. É questão dela deixar-se ouvir e abrir essa porta, ela deixar-se escutar essa voz que está falando com ela há muito tempo. Pessoas que talvez, como a gente recebe todos os dias na igreja, pessoas querendo tirar a vida.
mas é muita gente. O que mais está acontecendo agora é essas doenças emocionais, ansiedade, depressões. Muitas pessoas estão sofrendo com isso. E a gente tem chamado justamente essas pessoas, elas, ao mesmo tempo que ouvem a voz do desespero, do pânico, uma voz que diz, tire a sua vida, ela também ouve uma voz dizendo, volte-se para mim. Uma voz que vem trazendo calma, dizendo, vai para a igreja. Mas enquanto ela insistir, Deus não vai poder operar na vida dela. É verdade. E muitas pessoas estão passando por isso mesmo. Eu espero que aqui seja um canal de bênção e de chamamento, se é que existe essa palavra, né? Para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão se sentindo angustiadas por algum motivo, por alguma razão, vá, busque, dê o primeiro passo, né? Porque é o que o pastor falou, Deus está à porta, né? Jesus está à porta, batendo. Dê o primeiro passo e deixa o Espírito Santo fazer o resto, porque Ele faz, Ele opera milagres e maravilhas. Vamos ao... Dá tempo, Robertinho, de mais um louvor antes da oração? Hoje quem vai fazer a oração vai ser o pastor. Eu vou receber também hoje. Hoje eu faço questão de receber aqui. Vamos a mais um louvor, Robertinho. Vida FM. Que a sombra do Onipotente esteja sobre ti, sobre sua casa e sua família, para te guardar da seta que voa no dia e da peste que anda na escuridão. O Altíssimo será sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos, e os seus pés em pedra não tropeçarão. Não temerás a morte que assola no meio do dia, pois mal algum te sucederá. Nem praga alguma em sua casa chegará. Nesses tempos de angústia só nos resta orar. Desejo que os seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas, e que não lhe falte paz e amor. Porque o homem não utopia, o sol nasce, faz o dia, a terra gira e faz a tarde, outro giro e a noite invade. Então as estrelas se acendem, brilhando e guiando há milhões de anos, coadjuvando com a lua. No firmamento acontece tudo em perfeita estrutura, diferente daqui, de nossas vias e ruas, onde carros se chocam e as motos colidem, onde pessoas se agridem por motivos banais. É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais, mais triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos, contrariando com isso as leis naturais. Eternos rivais seguem destilando ódio. Quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo? Quantos mais essa noite fecharão os olhos, não tornarão abri-los quando o dia raiar? Isso é triste cantar, mas temos que continuar. E que na sombra do Onipotente você venha descansar. Desejo que os seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas, e que não lhe falte paz e amor. Desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família, e que não lhes falte paz e amor. Os anjos do Senhor vão me guardar, e os meus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Os anjos do Senhor vão me guardar, e os meus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Desejo que os seus dias sejam felizes, que suas noites sejam tranquilas, e que não lhe falte paz e amor. Desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família, e que não lhes falte paz e amor.
todo o tempo. É tempo de adoração. Vida FM, a rádio do Senhor. Você está ouvindo programa Vida Plena. Apresentação, missionária Sandra Espada. Que bênção estarmos aqui hoje, podendo louvar ao Senhor, podendo buscar a sua presença, a presença de Deus, o Espírito Santo, com este casal que é uma honra recebê-los aqui, pastor Rafael e pastora Micaela, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor, fala-se, os cultos, o senhor comentou de domingo, né? E tem outros horários de culto? Tem sim. A gente começa a semana no domingo, que é a principal de todas, às 8 da manhã e às 6 da tarde, que é o dia principal, é o dia que toda igreja se reúne e a gente busca a presença de Deus, é uma bênção. Terça-feira do Milagre Urgente, às 8 da manhã e às 7h30 da noite, buscando o Milagre Urgente, a resposta, você precisa de uma cura. Terça-feira do Milagre Urgente, 8 da manhã e 7h30 da noite. Quarta-feira a gente já busca pela parte espiritual, a busca ao Espírito Santo, a busca da salvação, quarta-feira, 8 da manhã e 7h30 da noite também. Quinta-feira nós realizamos em Palmares Paulista, que é às 7h30 da noite, porém na sexta a gente já volta em Catanduva, às 8 da manhã e às 7h30 da noite, fazendo a libertação total e completa, para desmanchar rituais, feitiços, pessoa que se sente invejada, parece que alguém fez alguma coisa contra ela, as coisas não dão certo, pessoa que sofre com problemas espirituais sérios, vê vultos, ouve vozes. Sexta-feira é o dia do desmanche espiritual, que a gente realiza às 8 da manhã e às 7h30 da noite, para Deus mandar todo mal embora. Então essa é a programação nossa. Que programação abençoada. A semana inteira a igreja está de portas abertas, né? E é o que eu costumo falar, né? A gente busca a Deus no domingo, no culto da família e tudo mais, e parece que o inimigo nos cerca, né? E durante a semana nós temos também que estar buscando, porque o inimigo, ele luta incansavelmente para que você não vá à igreja, para que você não busque. As pessoas que têm essa dificuldade, pastor, é o inimigo? Com certeza, com certeza. Aquele que nos afasta, tenta nos afastar de Deus, é justamente o inimigo, aquele que não odeia a Deus, que é Satanás. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra ele, é contra os demônios que tentam de tudo para desanimar a pessoa. Por que os pastores da Mundial, a gente não tira o apóstolo, a gente não tem tempo para descansar? Porque o diabo não tem folga. O diabo não tira tempo para descansar. O diabo, todo dia tem alguém triste, todo dia tem alguém amargurado, todo dia tem alguém achando que não tem mais jeito para a família dela. Então, todo dia a gente faz esse trabalho, a porta está aberta todos os dias, quase todos os dias. Para quê? Justamente para uma pessoa que não conseguiu ir no domingo, vai na terça. A gente faz todo esse trabalho, é um hospital. O hospital ele fica aberto todos os dias porque a gente não sabe que hora que alguém vai entrar numa urgência. como é que eu posso dizer? É um pronto-socorro. A gente não sabe a hora que alguém vai precisar de socorro e a gente está lá esperando essa pessoa. E justamente como a senhora falou, o inimigo ele tenta de tudo, porque ele sabe que ali a pessoa vai ter o resultado, a solução. É verdade. Há pouco nós estávamos conversando durante o louvor sobre uma cura que aconteceu também na Igreja Mundial, aqui de Catanduva, de leucemia. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Uma senhora testemunhou nesse domingo que o sobrinho dela foi curado de leucemia em 2 meses. Foi coisa de meses. Uma luta contra a leucemia, mas ela usou a fé. Ela usou a fé dela. É o que a gente fala. Sempre quando alguém conta testemunho, a gente fala, a sua fé é que fez isso. Não é a nossa, é a sua fé. Porque quem recebe milagre é quem teve fé para aquilo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente está falando de cura de leucemia. Você que está me ouvindo, você sabe que a leucemia é câncer no sangue. Por que eu estou usando esse exemplo que aconteceu? Para você entender que para o seu problema tem solução, para o seu problema tem jeito. É um testemunho, a gente usa os milagres para chamar a sua atenção, para chamar você, para mostrar que nós servimos a um Deus que não só fala, mas que opera e que faz milagres. Amém, que bênção, curada de leucemia. Você que está diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade no relacionamento, busque, vá à igreja, busque, porque nesse momento a gente se enfraquece, né? Então a gente tem que buscar forças e a gente encontra forças na igreja, né, pastor? Porque se a gente está com algum problema, a nossa fé também enfraquece, né? Então a gente tem que buscar esse amparo, né, da igreja. Com certeza. E fazer a manutenção da nossa própria fé todos os dias.
É o que a gente fala, o diabo muitas vezes não está interessado em apenas tirar a pessoa da igreja. Ele está pensando em machucar a fé dela. Porque se a fé dela estiver machucada, ela não vai conseguir produzir frutos, ela não vai conseguir receber milagres. Então, ele tenta atacar justamente a fé dela. E uma das formas de fazer isso é fazer ela começar a desanimar de ir na igreja. Ela vai, porque a fé da pessoa estando fraca, ela não vai obter nada, porque a nossa conexão com o céu é a fé. Então, a pessoa vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai deixando de ir à igreja. Então, automaticamente, a fé dela vai começar a murchar. E a fé dela atrofiando, ela não vai receber mais nada. Então, ela vai ficar decepcionada. E é isso que o diabo quer. Então, você que está aí decepcionado com alguém te machucou na igreja, você viu alguma coisa, isso é normal e sempre teve. Mas o diabo quer usar justamente isso para fazer a sua fé se enfraquecer, fazer você parar de ir na igreja, porque a igreja é um lugar onde você alimenta e fortalece a sua fé. É uma bênção ir na igreja, é algo que todo cristão assim tem que fazer isso com constância, né? Porque é o que o senhor acabou de falar. É uma falta na igreja, daí vai ali não ora mais de madrugada, vai ali não ora mais, não escuta um louvor. Isso tudo é brecha para o inimigo, né? E entrando nas nossas vidas e fazendo o que ele quiser, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, a seguir ali, ter essa, como é que eu posso dizer? Constância, né? De ir à igreja, orar, jejuar, que são armas que nós temos, né, pastor? Com certeza. Jejum, oração, propósitos, né? Com certeza. Querendo ou não, a gente está numa guerra. Sim. A pessoa vai falar, eu não quero, mas você está numa guerra. Você nasceu já no meio de um conflito entre luz e trevas, entre bem e mal, é uma guerra. Então Deus nos deu armas. E aquele que estiver armado é que vai vencer. E quais são as armas? Até está escrito, revesti-os de toda a armadura de Deus para a gente poder resistir às ciladas, para a gente poder, os dardos inflamados do diabo. A gente tem que estar armado. E as armas são a oração, o escudo da fé, a palavra de Deus. É o que a gente tem. É o que sem isso a gente não vence nada. Eu não posso falar para essa pessoa, você vai vencer apenas por falar. Isso é apenas palavras ao vento. Ela vai vencer se ela estiver firmada com Deus, na palavra dele, em oração. Aí a gente vence. A nossa luta não é contra pessoas, não tem como vencer uma doença no soco. Não tem como vencer uma doença na mão. É só com o joelho, é só com Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É sobre o pecado que nos afasta de Deus, né, pastor? Muitas pessoas possam estar se sentindo assim, eu não vou porque eu pequei, porque eu errei, porque eu estou em pecado. Ela não pode pensar dessa forma, né, pastor? Ela tem que combater isso e ali que ela vai ser limpa e purificada, né? Justamente. O diabo, a Bíblia fala que ele é o acusador. Ele vem para nos acusar de coisas que Deus já nos perdoou, porque nós pedimos perdão a ele e nos confessamos. Isso é escrito que se nós cometemos algum erro, porque a gente vai cometer, o pecado, o significado de pecado é erro do alvo. É a gente querer acertar em um canto, a gente erra e acerta em outro. E isso é normal, a gente peca todos os dias, a gente erra. O pecado é natural do homem, só que a Bíblia fala que se alguém tem pecado, se alguém errou, e até aquele que diz que não tem pecado, já pecou porque mentiu. Então, se a Bíblia fala, é clara, João disse, se alguém cometeu algum erro, é só pedir perdão. Confesse, porque Deus ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Deus está dizendo que a pessoa está perdoada, só que o trabalho do diabo é justamente... É uma luta. É Deus falando que ela está curada, que ela está livre, e o diabo falando que não. Ela está acorrentada ao pecado, então ela tem que crer. Não no que o diabo está colocando, não no que ela fez, mas na palavra de Deus está dizendo que ela já está livre já. Amém. Dê o primeiro passo, querido ouvinte. Dê o primeiro passo e vá, busque. Busque essa cobertura espiritual que é estar na igreja, debaixo da oração do seu pastor, debaixo da unção da sua igreja. Nós temos que ter essa cobertura espiritual. Né, pastora? Senti falta da pastora Micaela falar com a gente aqui, mas uma próxima vez ela vai nos abençoar também. Já estamos no horário? Né? A conversa aqui vai longe, Mateus. Mateus, pede pro diretor lá mais uma horinha. Vai precisar. Né? Bom, vamos à oração. O Robertinho é nossa diretora. Oração? Bom, eu vou convidar então o pastor Rafael a fazer a oração hoje, que eu também quero receber aqui da parte dele. Pastor Rafael, esteja, por favor, à vontade para fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós adentramos a Tua presença nesse momento, nesta hora, com todas essas pessoas que
Talvez algumas estão dirigindo, outras em casa, outras até mesmo em outros estados. Porém, esta voz, esta sintonia, esta frequência chega até ela. O teu poder está chegando até ela através dessa programação. Ela tem ouvido e ela quer. Meu Deus, o Senhor sabe de pessoas, o Senhor consegue ver pessoas que acreditam, que estão numa situação difícil, mas creem que podem sair através do teu poder. Visita agora, meu Pai, essa pessoa que está preocupada, desanimada, aflita, desesperançada, sem saber o que fazer. Visita, meu Pai, este homem que foi mandado embora do serviço e não sabe mais o que fazer, quanto às contas, quanto o aluguel, não sabe mais, não tem saída. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor é o Deus que abre o mar, é Deus que derruba a muralha, é Deus que faz coisas grandes, novas e maiores. Que o Senhor possa agora, meu Deus, ir de encontro a essa pessoa que está numa UTI, que está numa CTI, que está num presídio, mas que está ouvindo essa programação e ela diz: eu creio, eu quero. Essa pessoa que quer o Senhor Jesus, ainda que ela não mereça, pois eu também não mereço, mas ela quer, ela deseja, ela crê. E o Senhor disse que a gente poderia ir até o Senhor, cansado, sobrecarregado, e o Senhor iria nos aliviar. Alivia essa pessoa, meu Pai, que acabou de ter um surto, meu Pai, emocional, acabou de sofrer com um surto de, meu Pai, ansiedade. Ela teve uma crise. Essa pessoa que está desesperada, pensando em tirar a própria vida. Visita agora, meu Pai, cada pessoa, cada homem e mulher agora. Cura, meu Pai, os que estão doentes. Visita agora, meu Pai, a todos, o Fábio, que pede oração por ele, pela família dele, pela sobrinha dele, que está internada com um nódulo, meu Pai, na cabeça. A Ana Júlia, visita ela agora. Meu Pai, nós estamos falando do Deus que cura e que restaura. Visita ela agora. Visita ela e arranca esse tumor, não só dela, quanto de todos quantos estão sofrendo com câncer, mioma, glaucoma, cisto, catarata. Meu Pai, envia o teu poder agora, manifesta o teu poder agora, curando cada pessoa. Aonde você está, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aonde você está, receba agora o poder de Deus. Seja curado. Você que estava preocupado, ansioso, culpado, Deus te livre agora, seja livre agora. Aonde você está, seja livre. Eu digo isso não por mim, mas pelo Senhor Jesus, em nome dele, seja livre. Seja livre agora. Todos que ouvem esta programação, receba a libertação, receba a transformação. Seja livre agora. Que todo o mal que te atormentava saia agora da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga: eu creio. Diga: eu recebo. Amém e graças a Deus. Amém. Fábio, receba a cura da Ana Júlia, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada por esta oração, por esta bênção de ter recebido esta oração. Tenho certeza que muitos ouvintes foram tocados, foram atingidos por este poder que está aqui neste estúdio agora, neste momento e durante toda a programação. Tenho certeza que esta unção está visitando também nossos queridos ouvintes. Pastor Rafael, fala mais uma vez então o endereço, o horário de domingo é às 8 horas. Fala mais uma vez para ficar bem gravadinho no coração do ouvinte. Muito bem, você que precisa de ajuda de Deus, você quer se encontrar com Deus, nós convidamos você a estar conosco na rua Ceará, 149, 149, no centro de Catanduva, esquina com a pizzaria famosa, a Romana, aliás a Toscana, antiga Romana, esquina com a pizzaria Toscana, a antiga Romana. Estamos ali no centro de Catanduva, esperando você nesse domingo às 8 da manhã. Se você não puder vir às 8 da manhã, venha às 6 da tarde domingo, ou 8 ou 6. Domingo ou 8 da manhã ou 6 da tarde, Rua Ceará, 149, centro de Catanduva. É isso aí, o convite está feito, o convite do Senhor Jesus está feito. Eu queria muito agradecer a presença do pastor Rafael, da pastora Micaela, deixar as portas aqui sempre abertas para recebê-los, porque foi uma honra estar aqui com vocês, foi um enorme prazer ser alimentada aqui através do pastor, e as portas estão sempre abertas, pastor. Volte quando quiser, vai ser uma bênção. Nós que sentimos muito felizes, muito alegres por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos à Vida FM e ao programa Vida Plena e à senhora missionária que nos convidou para esse bate-papo tão abençoado, tão produtivo.
Eu tenho certeza que passou de uma conversa, produziu frutos na vida de muitas pessoas. Amém. E foi um grande prazer, uma grande alegria receber esse convite da senhora. Amém, eu creio. Mais algum recadinho? Ah, tá. Temos a reprise agora toda segunda-feira, então você que não conseguiu assistir ou assistiu aí pela metade devido à correria, segunda-feira às 18 horas temos a reprise do programa, então você que perdeu, e não esqueça, ele fica gravado lá na Rádio Vida FM, no YouTube, a hora que você quiser acessar, quiser ser alimentado, é só dar uma cutucadinha lá no celular e buscar programa Vida Plena na Rádio Vida FM pelo YouTube. Estamos também no Instagram, programa Vida Plena. Eu deixo aí vocês na graça e na paz do Senhor Jesus e convido a todos para estarem conosco na sexta-feira que vem para mais um programa Vida Plena. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vida. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério.